No tópico 4, nós vamos encerrar a parte da nomenclatura de alcano, falando sobre a nomenclatura de cicloalcanos. Primeiro, nós vamos apresentar o que é chamado de cicloalcano. Os cicloalcanos, eles possuem fórmula geral CnH2n. Lembra que na primeira aula deste capítulo foi mostrada a fórmula do alcano, que era CnH2n mais 2. Como você percebe, o cicloalcano ele perde 2 hidrogênios, porque as moléculas no cicloalcano elas têm que ser de cadeia carbônica fechada. Essas cadeias carbônicas também são classificadas como sendo saturadas, porque o ciclo contém o maior número possível de hidrogênio, né? Então, nós temos exemplos dos 4 ciclos mais importantes que nós temos aqui. Um ciclo com 3 carbonos, então o nome é a mesma regra da nomenclatura de alcanos da cadeia principal, mas tem que aparecer a palavra ciclo antes do nome da cadeia principal. Por isso que vem o ciclopropano, quando 4 carbonos, ciclobutano, ciclopentano e ciclohexano, que também nós em português podemos tirar essa letra H e colocar tudo junto. Então, a palavra ciclo ela vem junto e não é separada por hífen. Então você pode perceber que o número de hidrogênio em cada molécula dessa é o dobro do número de carbono, já que cada carbono tem a ele 2 hidrogênios ligados para completar o octeto, né? Para o carbono ter as 4 ligações que ele deve ter sempre. Bom, neste capítulo ainda mais à frente, em outras aulas, nós vamos explicar quais as estabilidades dessas estruturas cíclicas, tá certo? Então isso vai ser importante um pouco mais à frente. Por enquanto nós estamos apresentando para vocês essas moléculas, que são moléculas cíclicas, e que só têm ligações simples entre carbonos, então todas elas terão essa regra geral. Por exemplo, o ciclohexano, se tem 6 carbonos, terão que ter 12 hidrogênios ligados aos carbonos da molécula. Mas essas estruturas geralmente são escritas como fórmula de linha, porque ficar escrevendo CH2 o tempo todo aqui se torna um pouco chato e você tem como simplificar isso através de fórmulas de linha. Então você desenha uma figura geométrica indicando nos vértices, cada vértice indica um carbono. Então, caso você tenha 3 carbonos no ciclo propano, você desenha um triângulo, no ciclo butano um quadrado, no ciclo pentano um pentágono e no ciclo hexano um hexágono. Lembrando que essa representação que está mostrada para vocês aqui é uma representação simples, indicando que a estrutura, como se a estrutura fosse planar. O que, na verdade, nós vamos ver neste capítulo, que essas estruturas, nenhuma delas é planar, tá certo? E aí, elas vão ter dobras devido à repulsão das ligações que nós vamos analisar futuramente. Mas, representado dessa forma, não tem nada de errado. Então, você pode fazer essas figuras geométricas aqui para poder representar esses compostos que têm cadeias carbônicas cíclicas. Lembrando também que moléculas acíclicas, ou seja, aquelas que não têm cadeias fechadas, elas também podem ser representadas por fórmula de linha de ligação, como nós explicamos isso no capítulo 1 deste livro. Então, por exemplo, o butano você pode desenhar dessa forma, sempre fazendo um zigue-zague. O porquê desse zigue-zague nós também vamos ver na estrutura que existe tridimensional desses átomos, ainda nesse capítulo 2, mas todo início e vértice de uma linha ela é considerada um carbono. E os hidrogênios, eles não são colocados aqui, mas você tem que lembrar que, por exemplo, no carbono 4, que está fazendo apenas uma ligação, ele precisa ter 3 hidrogênios ligados a ele para completar as 4 ligações. Assim como no carbono 2 e 3, cada um deles está formando 2 ligações, então precisa ter 2 hidrogênios ligados a eles. Então o nome desse composto é apenas butano, já que tem 4 carbonos com ligações simples. Já esse aqui seria o 2-metil, lembrando, aqui existe um início de linha, então aqui tem um carbono, que é um CH3, então é o metil, é o 2-metil hexano,
E aqui você numeraria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa sequência, então, você tem o menor número de carbonos, então a numeração correta é dessa sequência aqui, mas você tem que numerar dessa extremidade, porque o menor número para o substituinte vai ser a partir dessa extremidade. Então, 1, 2, 3, metil, 4, propil, heptano é o nome do composto. Já aqui você numera dessa extremidade, porque os substituintes estão mais próximos dessa extremidade para dar menor sequência de números para ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então você tem um 6. Você tem um etil, já que você tem 2 carbonos, 2 carbonos aqui representado, então é o 6 etil, 2,3 dimetil, e nonano já que você tem 9 carbonos nessa cadeia principal. Tá certo? Vamos então a regras de nomenclatura de cicloalcanos. Aqui então fica até mais fácil você determinar a cadeia principal, porque geralmente a cadeia principal é o ciclo, mas nem sempre, como a gente vai ver no exemplo aqui. Bom, primeira regra, se houver apenas um substituinte no anel, não é necessário nem numerá-lo, né? Porque teria que ser o número 1, e nesse caso é facultativo. Então você cita o substituinte: metil, ciclopentano. Aqui você tem etil, ciclohexano. Bom, aqui é que mudou um pouco a cadeia principal. Por quê? O ciclo tem 4 carbonos. E a cadeia principal, e a cadeia aberta, a cíclica, ela tem 5 carbonos, que será a cadeia principal nesse caso. Ou seja, o ciclo só não é a cadeia principal caso a parte aberta tenha maior número de carbonos do que ele. Se empatar, geralmente o ciclo vai ser a cadeia principal. Mas nesse caso não empatou, a cadeia cíclica tem maior número de carbonos, portanto ela é a cadeia principal, e você deve numerá-la a partir da extremidade mais próxima do substituinte. Então esse substituinte cíclico, ele tem a terminação -il. Então o nome dele é ciclo, 4 carbonos, but e terminação -il. Todo substituinte termina com -il. Então esse é o 1-ciclobutil pentano, o nome do composto, tá certo? Então esse substituinte pode ser ciclo, então ele chama-se ciclobutil, tá certo? Quando você tiver mais do que um substituinte, você deve nomear os substituintes em ordem alfabética, porque tem que ser dar menor números para os substituintes na hora de você citá-los em ordem alfabética, porque aqui tanto faz, né? Começar a numerar daqui é 1, 2 ou 1, 2. Daria os mesmos números. Então a prioridade começa pelo metil, que ele vem primeiro na ordem alfabética. Então é 1 metil, 2 metil, ciclopentano. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3. Então tanto faz 1, 2, 3 para cá, 1, 2, 3 para cá, mas você escolhe numerar a partir do etil, porque ele vem primeiro na ordem alfabética. Então é 1 etil, 3 metil, ciclopentano. E aqui os dois substituintes são iguais, então tanto faz numerar de um lado ou do outro. Seria 1, 2, 3, então seria 1,3 dimetil ciclohexano para esse exemplo aqui. Bom, caso você tenha mais de 2 substituintes, você vai seguir a regra da menor sequência de número para os substituintes. Então vamos lá. Você poderia numerar 1, 2, 3, 4, então a sequência de números seria 1, 2 e 4, ou seria 1, 2, 3, 4. 1, 3 e 4. Tá certo? Se você viesse para cá, seria pior ainda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o correto é você numerar 1, 2, 3, 4, que vai fornecer a menor sequência de número para você, que vai ser 124. Se você numerasse a partir daqui, você teria a sequência de 134. E vindo para cá, seria uma sequência de 125. Então, a menor sequência de números é essa. 1, 2, 3, 4. Então, só tem essa maneira que está marcada de azul, que correta na nomenclatura desse composto. Citando substituintes em ordem alfabética: 4 etil, já que você numerou aqui 1, 2, 3, 4 etil, 2 metil, 1 propil, ciclohexano. Bom, aqui está mais fácil, você tem 2 substituintes do mesmo carbono, então é aqui que você deve começar a numerar: 1, 2. Todos os substituintes são iguais, então você vai ter o trimetil aqui, mas tem que citar todas as posições aqui. 1,1,2 trimetil ciclopentano, que é o nome correto para esse substituinte. Então, nós terminamos aqui a aula sobre nomenclatura de
alcanos.